Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um. É com muita alegria que estamos aqui para mais um dia de leitura do nosso Plaboc, o plano de leitura anual da Bíblia em ordem cronológica. E eu quero convidar a você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva e ajude para que esse projeto ele possa alcançar mais e mais pessoas. E ao se inscrever, clique ali no sininho e ative as notificações para que você não perca nenhuma novidade aqui no canal. Tá bom? Nós também temos aqui na descrição do vídeo o link do grupo exclusivo do WhatsApp. Então você também vai ser muito bem-vindo ali. A gente compartilha o link aqui dos vídeos e também material complementar ali para o nosso aprendizado, além, né, do planner de leitura da Bíblia com todo cronograma de leitura dia a dia, para que você possa acompanhar conosco e seguir junto nessa jornada. Tá bom? Hoje nós vamos fazer as leituras das seguintes passagens. Segundo livro dos Reis, capítulo 8, dos versos 16 ao 22. Depois, segundo livro das Crônicas, capítulo 21, dos versos 5 ao 17. Vamos ler o segundo capítulo de Reis, segundo Reis, todo o capítulo 2, o capítulo 4 de Segundo Reis, o capítulo 5 de Segundo Reis e o capítulo 6 até o verso de número 23. Tá certo? Então já vai separando aí os textos para que você possa acompanhar aí a leitura. Tá bom? Vamos orar, vamos pedir a Deus uma bênção na leitura de hoje. Senhor nosso Deus, nós suplicamos que o Senhor nos ajude, que tu segures em nossas mãos e que o teu Espírito nos conduza nessa leitura, abrindo os nossos olhos espirituais. E que, ao nos alimentarmos da tua palavra, que teu Espírito a vivifique em nós, para que sejamos, Senhor, servos melhores, servos úteis no teu projeto. E que cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor ao lermos a tua palavra. Nós oramos, pedindo a tua bênção, assim, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá para a nossa leitura. Segundo livro dos Reis, né, capítulo 8, dos versos 16 ao 22. E no ano quinto de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar, e 8 anos reinou em Jerusalém. E andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque tinha por mulher a filha de Acabe, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir a Judá por amor de Davi, seu servo, como lhe tinha dito, que lhe daria para sempre uma lâmpada a seus filhos. Nos seus dias, se revoltaram os edomitas contra o mando de Judá, e puseram sobre si um rei, pelo que Jeorão passou a Zair, e todos os carros com ele. E ele se levantou de noite e feriu os edomitas que estavam ao redor dele, e os capitães dos carros, e o povo foi para suas tendas. Todavia, os edomitas ficaram revoltados contra o mando de Judá até o dia de hoje. Então, também se revoltou Libna no mesmo tempo. Próxima passagem, segundo livro das Crônicas, capítulo 21, dos versos 5 ao 17. Da idade de 32 anos era Jeorão quando começou a reinar. E reinou 8 anos em Jerusalém. E andou nos caminhos dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher, e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Então, os irmãos entenderam aqui? Então, Josafá, né, ele coloca, depois que Josafá ele morre, então Jeorão, seu filho, assume o reino, só que Jeorão, ele era casado, né, Jeorão era casado com a filha de Acabe. Por quê? Porque nós lemos, né, nos dias anteriores, que Acabe se aparentou de Josafá, né, que Josafá se aparentou de Acabe. Se eu não me engano, era a Atalia, a filha de Acabe. Então, Josafá pega a filha de Acabe, Atalia, e casa com seu filho Jeorão. Então, olha só, problema. E por isso que ele diz aqui no verso 6, porque tinha a filha de Acabe, ou seja, o filho de Josafá, que era Jeorão, ele casa com a filha de Acabe, que era Atalia. Porém, o Senhor não quis destruir, verso 7, né? Não quis destruir a casa de Davi, em atenção ao concerto que tinha feito com Davi. E porque também tinha dito que ele daria por todos os dias uma lâmpada a ele e a seus filhos.
Nos dias de Jeorão se revoltaram os edomitas contra o domínio de Judá e constituíram para si um rei, pelo que Jeorão passou adiante com seus chefes e todos os carros com ele, e levantou-se de noite e feriu os edomitas que o tinham cercado, como também os capitães dos carros. Todavia, os edomitas se revoltaram contra o domínio de Judá até o dia de hoje. Então, no mesmo tempo, Libna se revoltou de debaixo de seu mando, porque deixaram o Senhor, Deus de seus pais. Ele também fez altos nos montes de Judá e fez com que se corrompessem os moradores de Jerusalém, e até a Judá impeliu isso. Então lhe veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia: Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, visto que não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e fizeste corromper a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a corrupção da casa de Acabe, e também mataste teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu, eis que o Senhor ferirá com grande flagelo o teu povo, e aos teus filhos, e às tuas mulheres, e a todas as tuas fazendas. Tu também terás uma grande enfermidade por meio de um mal nas tuas entranhas, até que te saiam as tuas entranhas, por causa da enfermidade, dia após dia. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão, o espírito dos filisteus e dos arábios, que estão da banda dos etíopes. Estes subiram a Judá e deram sobre ela, e levaram toda a fazenda que se achou na casa do rei, como também a seus filhos e as suas mulheres, de modo que lhe não deixaram filho, senão a Jeoacás, o mais moço de seus filhos. Louvado seja Deus. Que juízo difícil, né? Que juízo difícil. Próximo texto, segundo livro dos Reis, capítulo 2. Vamos ler todo esse capítulo. Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então, os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: Sabes o que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu bem o sei. Calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém, ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Então, os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhes disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o seu Senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu bem o sei. Calai-vos. Então, olha só. Os filhos dos profetas que estavam em Betel falaram a mesma coisa dos filhos dos profetas que estavam em Jericó. Verso 6. E Elias disse: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram ambos juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam defronte. E eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomada de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja a porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: Coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Então, vamos perceber aqui uma coisa bem interessante. A primeira delas era a condição para que aquilo se cumprisse na vida de Eliseu. Então Elias diz o seguinte: para que isso se cumpra na sua vida, você precisa me ver quando eu for tomado de você. Assim te fará. Se você não me ver, então isso não se fará. Então, qual era a condição? Eliseu precisava estar junto
Ele precisava estar junto de Elias. Então, essa observação ela é muito proveitosa. Por quê? Ele sabia que Elias seria tomado dele. Não é isso? Lembra que os filhos dos profetas falaram? Os filhos dos profetas estavam em Betel e os filhos dos profetas estavam em Jericó. Só que ele não sabia quando seria. Mas para isso, para que a porção dobrada na vida dele se cumprisse, ele precisava estar junto de Elias. E ele precisava ver quando Elias fosse tomado. E da mesma forma, não parece ser com a nossa vida, né? O anseio da igreja quanto à vinda de Jesus. Então, qual é a condição para que nós possamos ser participantes dessa bênção? Nós sabemos que ele virá, não sabemos quando, mas qual é a condição? Precisamos estar junto da profecia. Precisamos estar junto do Espírito Santo. Precisamos estar acompanhando os seus passos. E num determinado momento, é o momento de receber a bênção. Não é isso? Precisamos estar juntos. Precisamos estar acompanhados com o Espírito Santo. Não é isso? E por fim, uma observação interessante é que nós vemos muitas vezes, né, a gente dizer, ou melhor, nós vemos muitas vezes as pessoas dizerem que Elias ele subiu num carro de fogo. Aqui cai um detalhe muito interessante, eu queria que os irmãos percebessem isso. Quando a gente olha o verso 11, o verso diz assim: E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. Então, olha só, o carro de fogo com cavalos de fogo separa Elias de Eliseu. Mas o que leva Elias ao céu é um redemoinho. É o redemoinho que leva Elias ao céu. Tá certo? O carro de fogo, pelo que estou lendo aqui, o carro de fogo os separa. Mas quem leva Elias ao céu é um redemoinho. Tá? Só uma observação que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Porque às vezes a gente ouve muito, né? E às vezes até mesmo a gente lê a passagem, mas precisa despercebida a nós. Mas é um detalhe que eu acho bem interessante para a gente ter cuidado para não afirmar coisas que não são tão explícitas assim. Então não é o carro de fogo que leva Elias ao céu. O carro de fogo os separa e o que leva ao céu é o redemoinho. Tá? Vamos seguir aqui com o capítulo 2, verso 12 agora, né? Porque vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. Tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias que lhe caíra, e feriu as águas e disse: Onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas e se dividiram elas para uma e para outra banda. E Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte de Jericó disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E disseram-lhe: Eis que com teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir para buscar teu senhor. Pode ser que o elevasse o espírito do Senhor e o lançasse em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém ele disse: Não os envieis. Mas eles apertaram com ele até se enfastiar. E disse-lhes: Enviai. E enviaram 50 homens que o buscaram 3 dias, porém não o acharam. Então, voltaram para ele, tendo ele ficado em Jericó, e disse-lhes: Eu não vos disse que não fosseis? E os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que boa é a habitação dessa cidade, como o meu senhor vê. Porém, as águas são mais, e a terra é estéril. E ele disse: Trazei-me uma salva nova e ponde nela sal. E lhe a trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. E disse: Assim diz o Senhor: Sararei essas águas, não haverá mais nela morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Então subiu dali a Betel, e subindo ele, e pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade, e zombavam dele e lhe diziam: Sobe, calvo, sobe, calvo. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então, 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. E foi-se dali para o Monte Carmelo e dali voltou para Samaria. Então, olha só, queridos, a observação que eu queria fazer aqui, lembrar
Os irmãos vão lembrar que sobre Jericó havia um juízo lá do tempo de Josué. Então houve um homem chamado Anani, se não me engano. Então, esse Anani, a profecia de Josué era a seguinte: maldito vai ser aquele que reedificar Jericó. Porque no dia que ele começar a edificar, o seu filho mais velho vai morrer, e no dia que ele terminar, o seu filho mais novo vai morrer. E Anani, ele faz isso. E esse juízo cai sobre os filhos dele. Né? Então, mesmo assim, Jericó ela foi reedificada. Tanto que aqui nós vemos os profetas que estavam ali naquela cidade. Mas aí olha só o que eles dizem. Eles dizem o seguinte: olha só, a espada aqui, falando para Eliseu, né, é muito boa, porém, vocês veem que as águas são mais e a terra é fértil. E então, o que Eliseu ele pede? Ele fala assim: ó, trazei-me uma salva nova, né, uma bandeja, e ponde nela sal. E aí o que Eliseu faz? Ele coloca sal ali no manancial, e o que acontece? Toda a água ali, aí acontece o quê? Não há mais morte nem esterilidade naquelas águas. Olha só que observação maravilhosa. O que os irmãos lembram sobre sal? Né? Claro que nós vamos aqui, mas eu lembro quando Jesus ele fala que a igreja vai ser o sal da terra. Então, em meio à corrupção, em meio àquelas águas, aquelas águas, né? Aquelas águas más, mas o sal ele trouxe de novo o quê? Vida. Então é isso, esse é o objetivo da igreja. A igreja é sal da terra. Então nós sabemos que o mundo ele jaz no maligno, mas a igreja, a presença da igreja nesse mundo, ela tem um objetivo, é retardar a putrefação do mundo. Então, cada vez que alguém tem um contato comigo, um contato com você, um contato com o servo de Deus, um contato com a igreja, é uma oportunidade que é dada a essa pessoa para que ela possa, na vida dela, excluir a morte, a maldição que está sobre ela. Como? Como? Eu e você, como igreja, sendo o sal da terra, falando do amor de Jesus, falando do perdão de Jesus, da graça de Jesus, o amor incomparável de Deus. Então é a oportunidade de nós fazermos o quê? Levarmos o evangelho a essa pessoa. Então levarmos o evangelho ao mundo. Então é por isso que a igreja tem que ser sal. Não é isso? O sal ele tem esse principal fundamento, não permitir ou retardar que a carne, né, que ali o alimento ele fique podre. Então, é importante que nós tenhamos esse entendimento como igreja. Então, nós precisamos viver isso, mas nós precisamos estar preparados para isso. E aqui o Plaboc, ele também tem esse objetivo, nos ajudar e levantar a nossa consciência para a importância de nós lermos e meditarmos a palavra de Deus. É claro, a oração ela está junto, a busca do Espírito Santo ela está junto, a santificação está junto. Né? Então aqui é só uma parte daquilo que o Senhor ele tem capacitado a nossa vida. Então é muito importante nós entendermos isso. Eu e você, nós podemos, como sal, como tão pequenos que somos, nós podemos fazer a diferença. Podemos fazer a diferença onde estamos, por onde passamos. Podemos fazer a diferença. Tá certo? Vamos seguir então para o nosso próximo texto, segundo livro dos Reis, tá? Capítulo 4 agora. Então Eliseu agora assume ali no lugar de Elias. Elias é levado ao céu ali num redemoinho. O carro de fogo apenas separa o de Elias, né? Ou melhor, Elias, né? Que é levado ao céu num redemoinho. Então Eliseu assume ali agora o lugar dele. Né? Tanto que os filhos dos profetas, agora o espírito de Elias está sobre Eliseu. Segundo Reis, capítulo 4. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si
e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me mais um vaso. Porém, ele disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse-lhe: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida. Tu e teus filhos vivei do resto. Que maravilha, né? Coisa linda essa passagem. Então, é muito importante a gente entender que naquela época, né, quando a gente tinha uma dívida que não podia ser paga, o credor ele poderia também ali levar os filhos para serem ali, escravos, servos. Né? Então havia essa lei ali determinada. Então aquela mulher ela luta ali perante perante o Espírito Santo, e o Espírito Santo ali traz a solução para a vida dela. Verso 8. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: Esse que tem observado esse que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos, pois, um pequeno quarto junto ao muro e ali ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali e retirou-se aquele quarto e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: Chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele. Porque ele dissera: Dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo desvelo. O que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: Eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: O que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: Ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele: Chama. E chamando-a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: A este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: Ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço: Leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe. E esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou a seu marido e disse: Manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: Por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse: Tudo vai bem, com o filho morto, hein? Com o filho morto. Então albardou a jumenta e disse ao seu moço: Guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus, ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo ao homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: Eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: Vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: Vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés. Mas chegou Geazi para retirar. Disse, porém, o homem de Deus: Deixa-a, porque a sua alma nela está triste de amargura. E o Senhor Mo encobriu e não o manifestou. E disse ela: Pedi eu ao meu senhor algum filho? Não disse eu: Não me enganes? E ele disse a Geazi: Cinge os seus lombos e toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes. E se alguém te saudar, não lhe respondas. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe aviso, dizendo: Não despertou o menino. E chegou Eliseu àquela casa. E eis que o menino jazia morto sobre sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre ele ambos. E orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino, pondo sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele. E se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra.
e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama essa sunamita. Chamou-a e veio a ele e disse ele: toma o teu filho. E veio ela e se prostrou aos seus pés, e se inclinou à terra, tomou o seu filho e saiu. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa. Eu queria fazer algumas observações aqui sobre esse texto, tá? Essa passagem aqui. Primeiro, a intrepidez daquela mulher, não é isso? Que tomou ali a responsabilidade sobre o seu filho. Inclusive, quando ela vai pedir ao marido, ele fala: mas por que você vai ao homem de Deus hoje? Não é nem lua nova, não é nem sábado. E ela disse: ó, tudo vai bem, tudo vai bem, tá? Tudo vai bem. Então, olha só, o filho foi até o pai, reclamou com ele que tá dor de cabeça, ele vai chama o moço e fala: leva esse menino para a mãe dele. Ou seja, ele vai ver só, deixa esse menino com a mãe dele lá que resolve. Ele mesmo se omitiu ali da responsabilidade de pai, né? Ele fala: ó, não, leva, pede para levar para a mãe dele. Aí daqui a pouco a mãe dele vem e fala: ó, não, pede o moço aí, separar uma jumenta, que eu preciso ver o homem de Deus. Aí ele: poxa, mas por que você vai? Não é nem lua nova, não é nem sábado, nada disso. Aí ela: vai tudo bem. Então aquela mulher, ela resolve por sua conta própria ali aquela questão, né? Então eu acho isso muito interessante, muito interessante. E o seguinte ponto é quando Eliseu pede que Geazi coloque seu bordão sobre o rosto do menino e não acontece nada, né? Então, assim, muitas vezes, né, e na maioria das vezes, a gente aplica isso até na questão da liderança, principalmente ali daqueles que são pastores. Então, são coisas que o pastor precisa resolver. Ele não pode transferir essa responsabilidade para ninguém, dar o bordão dele para alguém. E, claro, isso também diz respeito a gente da nossa casa. Se é minha responsabilidade, sou eu que preciso fazer. Então, o homem dentro da casa ele tem a sua responsabilidade. A mulher dentro da casa ela tem a sua responsabilidade, seus direitos, seus deveres. O homem tem seus direitos e seus deveres. Os filhos, seus direitos e seus deveres. Não é isso? Assim como temos no nosso trabalho, assim como temos na nossa igreja, né, na congregação que nós servimos ali. Então é muito importante nós entendermos isso. Então eu não posso passar a minha responsabilidade para outra pessoa. Então se Deus ele colocou aquilo sobre mim, então sou eu que preciso abraçar, sou eu que preciso colocar a mão, sou eu que preciso resolver. Então eu não posso transferir isso, né? E se nós formos ver isso de uma forma não tão paralela, mas a gente vai lembrar de Adão no Éden. Transferir a responsabilidade, não é isso? Transferir a culpa. Não, foi por causa da mulher, foi por causa da serpente. Então, aquilo que Deus colocou na sua mão, a sua responsabilidade, a minha responsabilidade, como pai de família, como empregado ou como patrão, né? Como esposo, né? Ou como membro da igreja, que quer que seja, no Ministério de Louvor, se você está ali no. Se você é um diácono, se você é um pastor, se você é presbítero, se você ali é uma professora, é um professor, é a sua responsabilidade. Então, nós não podemos terceirizar isso. Tá? Então, isso é muito importante, porque não surtiu efeito. Quando Geazi coloca o bordão, mesmo sendo de Eliseu, do profeta, não surte efeito nenhum. Tá certo? Vamos seguir aqui com a nossa leitura. Verso 38, né? Segundo capítulo, segundo livro dos reis. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra. E os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela a sua capa cheia de coloquíntidas e veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conheciam. Assim tiraram de comer para os homens. Sucedeu que, comendo eles aquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Olha só que coisa maravilhosa, né? Aí eu vou perguntar para os irmãos assim: havia morte na panela. O que tirou a morte da panela? A farinha. Do que era feita a farinha? Do trigo. E o que Jesus fala sobre ele? Se o trigo não cair na terra e morrer, não é isso? Então, fica aqui esse recado para a nossa vida. Lembrar que Jesus tirou a morte da nossa panela.
É isso? Tirou a morte que estava na panela, servida para nós. A morte, ela foi servida para nós através do pecado. Mas Jesus veio, foi lançado ali, dentro da panela, venceu a morte. Não é isso? E para que nós pudéssemos nos alimentar. Agora o alimento é diferente. O alimento agora tem a farinha, tem o trigo, tem a palavra da vida. Louvado seja o Senhor por isso. Verso 42. E um homem veio de Baal-Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha, e disse: Dá ao povo para que coma. Porém, seu servo disse: Como hei de eu pôr isso diante de 100 homens? A dificuldade se levantando, né? É igual os 5 pães e os 2 peixes. Mas o que é isso para esse monte de gente? E disse ele: Dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comer-se-á e sobejará. Então nos pôs diante, e comeram, e deixaram sobejos, conforme o quê? Conforme a palavra do Senhor. Então, olha o milagre do Senhor aí. Não é isso? Sempre tem a dificuldade, mas o que é isso? Só isso? Então, às vezes, nós estamos achando que estamos fazendo pouco. E o Senhor requer de nós, irmão, de pouco mesmo. Tá certo? É pouco. Muitas das vezes somos nós que colocamos fardos pesados. Nós mesmos. Às vezes a própria religião, a própria denominação, né, coloca sobre nós fardos. Você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Você tem que estar todo dia, você tem que estar enfiado de manhã, de tarde, de noite, final de semana, dia de semana, de manhã, de tarde, madrugada, o tempo todo, num ativismo religioso frenético, né? Achando que assim eu vou me achegar mais perto de Deus. Deus pede de nós tão pouco. Às vezes os homens, com seus intuitos, com aquela questão de lembra do que eu sempre falo que Deus me disse, e esquecemos o que está escrito. Só que esse Deus me disse, muitas das vezes hoje, acrescenta muitos fardos à nossa vida. Que você tem que fazer assim, que você tem que orar assim, que você tem que jejuar assim, que você tem que fazer assim, que você tem que servir ao Senhor assim. Coloca regras, liturgias, né? Como se Deus estivesse preocupado com esse tipo de coisa. Tá certo? Então vamos seguir aqui. Agora, vamos agora para o segundo livro dos Reis, capítulo 5. Ou melhor, capítulo 4, né? Que lemos agora. Agora a gente vai para o capítulo 5. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos Círios. E era esse homem, esse varão, um homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, pois, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as suas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Verso 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderiam lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e eles falaram, disseram: Meu pai,
Se o profeta te disser algo, alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém, ele disse: Vive o Senhor, em cuja presença estou, que a não tomarei. E instou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. Olha só isso aqui. Eu vou ser bem claro. O profeta ele deu uma orientação para que aquele homem visse que há Deus em Israel. Qual foi o valor que ele cobrou? Nada. Ele não cobrou um centavo. Olha só, Deus ele não participa disso não. Do profeta que cobra, ó, os irmãos estão entendendo? Deus nunca se importou com dinheiro, irmãos, nunca. Então olha só, e se a gente for olhar, eu lembro dos capítulos anteriores que a situação não estava fácil ali não. A situação da fome não estava fácil ali não. Era um momento difícil. Mas então quando ele chega para que favor eu te farei? Você não tem favor nenhum para fazer. Porque a bênção de Deus ela é de graça. Você não precisa pagar. Você não precisa pagar profeta. Você não precisa pagar pastor. Tá certo? Pela bênção, você não precisa. Você não precisa pagar a ninguém pela bênção. Pagar a ninguém por uma profecia. Meus irmãos, como que alguém pode cair num ponto desse de dar dinheiro para esse tipo de gente? Isso é pura ignorância. Ignorância de quê? Da palavra. Palavra de Deus. Pessoas que são induzidas. Que pagam para prestigiar essas pessoas, mercenários da fé, mercenários da bênção. Meus irmãos, isso não existe. Isso não existe. E a gente vai ver o que, vai acontecer com Geazi, porque ele foi lá pedir a bênção. Pedir, ó. Olha só, vamos seguir aqui a leitura. Uma outra observação que eu queria é o seguinte: são os amigos ali, os servos de Naamã, quando eles falam, meu pai, se o profeta não te pedisse algo difícil, você não ia fazer? Então por que você não mergulha? É tão simples. Você está vendo como o serviço a Deus, as coisas do Senhor são simples? São simples. Deus opera nas coisas simples. Não precisa mirabolância. A mirabolância que os homens criam para que Deus possa operar, para que Deus possa agir. Então nós precisamos estar atentos a isso, irmãos. E também observe as pessoas que estão ao seu redor. Então, assim, eles nem crentes eram, vamos dizer assim. Eles nem eram do povo do Senhor. Mas olha só o conselho. Então, aquelas pessoas que estão junto de nós, o nosso círculo de amizade, quem são as pessoas que são. Porque as pessoas poderiam ter concordado com Naamã, por mais que ele fosse ali o general, o chefe. Mas mesmo assim, eles vão lá e dão um conselho humilde para ele. Meu pai, se o profeta te pedisse algo bem mais complicado, você não iria fazer. Então só se lava e você vai ser purificado. Então nós precisamos observar quem está ao nosso redor, nosso círculo de amizade, com quem estamos nos envolvendo. Aqueles homens ajudaram a Naamã. Ajudaram a Naamã. Tá certo? Então vamos lá. Então, verso 16 diz que Naamã instou com ele para que ele tomasse ali uma graninha, uma bênção, mas ele se recusou. Verso 17. E disse Naamã: Seja assim, contudo, desse a este servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Então, olha só, hein? Olha só. Nisso, perdoe o Senhor a teu servo. Manda o meu senhor entrar na casa de Rimom, para ali adorar. E ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor a teu servo. E ele lhe disse: vai em paz. E foi-se dele a uma pequena distância. Então, olha só aqui. Primeira coisa, Naamã ele pede um saco de terra para que ele leve terra de Israel lá para a Síria. Aí, olha só, o problema de você pegar um texto, um versículo e fazer disso uma doutrina. Aí vem os mercenários da fé, enganadores.
Ah, eu trouxe água do Jordão, que a água do Jordão vai fazer isso. Ah, eu trouxe terra de não sei da onde, porque a terra vai fazer, vai dar a bênção para você. Porque se você se ajoelhar nessa terra, porque você orar nessa terra, é porque você está orando na terra de Israel. Então, olha só que perigo, que perigo. Aí eu pego essa passagem, pego um acontecimento pontual e faço disso uma doutrina. Então vem a terra, que é santa, a água, que é santa, a oliveira, que é santa, pedaço da madeira, que é santo, o que quer que seja, que vem de Israel, que é santo, irmãos. Nós vamos ter muito cuidado. Hoje em dia, então, é a galera que. Muitas igrejas e congregações que se enchem de objetos, né, judaicos, praticamente viram uma sinagoga. Porque tudo é judeu, eles começam, falam, se comunicam em hebraico. Então a gente tem que ter muito cuidado para não subverter a ordem das coisas. Não é isso? A gente precisa ter muito cuidado, porque a gente precisa lembrar que estamos na nova aliança. Então o exagero é muito preocupante. E aí ele ainda perdoa, por quê? Porque ele era general. Ele tinha que estar junto do rei. Então quando o rei entrava lá no templo de Rimão, ele tinha que entrar junto, ele tinha que se curvar também. Então, olha só, mas ele tinha consciência que o seu coração ele não estava mais naquela adoração. Porque conforme ele mesmo falou, eu não vou mais sacrificar a nenhum outro Deus senão ao Deus de Israel. Mas ele continuou no seu trabalho. Ele continuou lá servindo ao seu rei. Tá certo? Olha só. Olha só a sabedoria de Deus que envolve as coisas. Então ele não ia chegar lá, ó, não sei o quê, não quero mais saber não, rei, agora eu sou do rei do Deus de Israel. E tá. Então ele foi sábio. Mas ele falou, ó, mas o meu coração não está mais ali. Não está mais ali. É o meu trabalho, mas o meu coração não está mais ali. E o que, que a palavra dele? Ó, vai em paz. Vai em paz. Então isso é muito importante para nós, né? Vamos lá, verso 20. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. Olha só. Que foi Geazi ao alcance de Naamã. E Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro, encontrá-lo e disse: Vai tudo bem? E ele disse: Tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: Olha só, eis que agora mesmo vieram dois jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhe, pois, um talento de prata e duas mudas de vestes. E disse Naamã: Ser servido, toma 2 talentos. E instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de vestes, e pô-las sobre 2 dos seus moços, os quais o levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou-o das suas mãos e os depositou na casa. E despediu aqueles homens e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor. E disse-lhe Eliseu: De onde vem Geazi? E disse: Teu servo não foi nem a uma nem a outra para mentiroso. Mentiroso sem vergonha. Porém ele disse: Porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes, e olivais e vinhos, e ovelhas e bois, e servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti, e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. É isso aqui, irmãos. É isso aqui. Mentira e ganância. É isso que tem movido muitos líderes hoje. E não só líderes, mas muitos crentes. Ganância, mentira. Pessoas que sobem nos púlpitos com a vida mentirosa, que mentem à torta e à direita, que dizem que tudo que foi Deus revelou, que Deus mandou fazer, Deus mandou dizer, que alguém disse que ele mandou dizer. Então, olha só o que ele falou. Ele falou que o meu Senhor me mandou aqui. O que, que ele estava dizendo? Olha, o meu Senhor me disse para eu vir aqui pegar dinheiro de você. E é isso que muita gente tem falado hoje. Olha só, foi Deus que me disse, foi o meu Senhor que mandou te dizer. Numa mesma mensagem, Deus manda dizer um monte de coisa. Ah, porque Deus está me revelando isso. Numa mensagem de 10 minutos que o pregador está falando, Deus revela para ele 500 coisas. Dizendo, ah, porque o Senhor revelou, porque Deus está me dizendo, porque Deus está fazendo. Deus, 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 tudo Deus. Mentira e ganância. Então, o que levou isso sobre a vida de Geazi? Lepra sobre ele e a semente dele.
E é isso, prejuízo para você, para mim e para nossa família, para os meus, para os nossos. Né? Então isso é muito sério, irmãos, isso é muito sério. Tá bom? Então vamos aqui para o nosso último texto de hoje, segundo livro dos Reis, capítulo 6, mais do 1 até o 23. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: Ide. E disse um: Serve-te de ires com seus servos. E disse: Eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. E o homem de Deus disse: Onde caiu? E mostrando ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com seus servos, dizendo: Em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com esse incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhe disse: Não me farei saber quem é dos nossos é pelo rei de Israel? Ele achava que tinha um traidor ali que estava contando tudo, né? O rei de Israel. E disse um dos seus servos: Não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: Vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: Eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou e disse: Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere, peço-te essa gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: Não é esse o caminho, nem é essa a cidade. Segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: Ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: Feri-los-ei? Feri-los-ei, meu pai? Mas ele disse: Não os ferirás. Feririas tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e se vão para o seu senhor. E apresentou-se-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu, e foram para o seu senhor. E não entraram mais tropas de Círios na terra de Israel. Meus irmãos, essa passagem é tão linda. Tá? Eu sei que o nosso vídeo já está um pouco longo, mas é porque, infelizmente, nós temos um hábito, né, em muitas igrejas, que a gente só lê uma parte da passagem. Né? E, normalmente, a parte que a gente lê, o que a gente ouve aqui, é somente até a hora que mais o que são com eles, mais são os que são conosco do que são com eles. Não é isso? Normalmente para aqui. Né? Deixa eu ver aqui qual é o verso. Né? Aí eles reuniam até o verso 17. Só que a gente esquece do resto da passagem. Isso é que é um perigo, porque quando a gente lê um pedaço da passagem, a gente não tem um entendimento completo. E eu quero que os irmãos percebam a importância da gente ler a passagem completa, tá? O capítulo completo, enfim, até que a sequência do fato ela se feche, para que a gente possa entender o que Deus fez ali.
Então, Eliseu ora, então eles cercam a cidade para buscar Eliseu. Por quê? Porque disseram lá pro rei da Síria que Eliseu fazia o quê? Ouvia até o que o rei falava na câmara de dormir. Então o rei fala assim: então manda pegar esse cara. Então eles vão lá, cercam a cidade de Dotã. Aí o moço de Eliseu vê aquilo, fica desesperado. E aí Eliseu fala para ele: calma, calma, relaxa. Mais são os que são conosco do que são com eles. Aí Eliseu ora, fala assim: Senhor, abre os olhos desse moço, para que ele possa ver a realidade espiritual das coisas. E ele vê que eles estão em muito mais vantagem. Né? Aí o que o Eliseu ora agora? Agora, Senhor, cega essa galera aí fora, deixa eles cegos. E aí, o que Deus faz? Exatamente acontece conforme a oração daquele homem. E aí eles guiam todos eles até Samaria. Eles tiram de Dotã e ele tá todo mundo cego. Tá todo mundo cego. Tá todo mundo cego. Tá todo mundo cego. Aí ele fala: olha só, não é esse o caminho, nem essa cidade. Eu vou guiar vocês para quê? Ele chegou com eles em Samaria. Aí, quando chega em Samaria, Eliseu ora para que os olhos deles se abram. E eles viram que estava no meio de Samaria. Aí vem o rei. Aí vem o rei. Ah, o que a gente faz? A gente vai feri-lo? A gente vai, pode matar a galera? Aí o que Eliseu diz? Olha só. Não os ferirás. Feririas tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Aí olha só a contracultura de Deus. A galera foi lá para destruir Eliseu, para matá-lo ou para capturá-lo. Aí olha só o que ele fala, olha só. Dá pão e água para que comam e bebam e voltem para o seu Senhor. Você não vai matar ninguém. Você não vai ferir ninguém. E por isso que eu falo para os irmãos, que é importante a gente salientar isso sempre, que eu não posso pegar uma coisa e dizer que sempre vai ser feito dessa forma. Lembra lá do tangedor, né? Lembra lá de quando Josafá bota os levitas à frente. Porque cada batalha é uma estratégia. Eu não posso fazer disso uma doutrina eterna. Tá certo? Eu não posso. Eu não posso construir, pegar uma passagem e dizer, não, a gente tem que fazer assim sempre, porque é doutrina. Então, Eliseu fala assim: olha, dá água para eles, dá pão para que eles bebam, comam e voltem ao seu Senhor. Qual foi o resultado disso? Sem batalha, sem nenhuma morte, apenas com a operação do Espírito Santo de Deus. Olha o verso 23. Então eles deram um grande banquete para aqueles que queriam matar Eliseu. Olha só, vocês vão receber um grande banquete. Comeram, beberam e despediram e foram para o seu Senhor. E não entraram mais tropas de Ciro na terra de Israel. Sem uma vida morta. Sem um sangue vertido. Meus irmãos, é assim que Deus faz. É contra a cultura. Deus, ele é dessa forma. Por isso é que muitas das vezes nós não entendemos como Deus age. Mas Deus sabe o que está fazendo. Amém, queridos? Amém? Então vamos orar? Encerramos aqui a nossa leitura de hoje. Foi uma leitura extensa, mas quanto aprendizado. Eu confesso aos irmãos que isso corrói a gente por dentro, é maravilhoso, a gente se empolga mesmo. Falar da palavra de Deus é maravilhoso. Buscar a profundidade da palavra é maravilhoso. Tem muito mais coisa, mas é muito importante a gente observar esses pontos. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus pela leitura de hoje? Senhor, muito obrigado pela leitura de hoje, pela tua bênção, pelo teu ensino, pela tua graça. Te louvamos por essa leitura. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu te peço, finalizando aqui, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Clica no sininho, ative as notificações, compartilhe o Plaboc, deixe o seu like aqui no vídeo, deixe o seu comentário aqui do texto que mais, o versículo que mais te impactou, e que Deus ele abençoe a sua vida, a sua família, a sua saúde, a sua congregação, o seu ministério, e que em tudo na nossa vida apenas o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus te abençoe grandemente. Até o próximo vídeo do Claboy. Paz do Senhor Jesus.